Começando mais um Bola de Segunda, nosso programa de segunda-feira aqui no canal A Beira da Quadra. Dessa vez não estamos ao vivo, mas temos um convidado especial que vem direto da Tailândia. Rafael Brito, muito bom dia para você, boa noite para a galera aqui, seja bem-vindo. Boa noite aí, Henrique. É um prazer estar aqui, né? Poder falar um pouco do meu trabalho aqui, falar um pouco da minha trajetória e espero que a gente consiga aí ter uma resenha bacana e conseguir fazer um paralelo aí dos dois esportes também, com certeza vai ser bem legal. Boa. Eu vou tentar te chamar de Rafael, velho, porque para mim você é o PH, eu vou fazer força, mas se sair tá PH, tranquilo. Saiu. Bom, se apresenta aí pra galera, quem que é o Rafael Brito? Bom, eu comecei estudando educação física na UFMG, né? Não como a maioria das pessoas que tentam trabalhar com futebol não tinha o talento necessário. Depois você vai entendendo o porquê também, às vezes você não tinha esse talento também, tem muita relação com o contexto em que eu vivi, e isso faz uma diferença muito grande, principalmente no futebol, acho que nos outros esportes também, mas aí eu fui para educação física, cursei, não cheguei lá como muita gente chega já, quero trabalhar com o futebol, ou com o vôlei, ou com o basquete. Eu cheguei, entre aspas, um pouco perdido, mas sempre gostei muito de futebol, e bater nessas cabeças aí, eu cheguei a fazer de tudo, era estágio em academia, eu fiz até estágio voluntário em estúdio de dança de salão, já fiz milhares de coisas para ver onde eu me encaixava, só que no segundo período eu tive uma disciplina de um cara que para mim sem dúvida, para mim, a minha primeira e provavelmente a maior inspiração, que é o professor Pablo. E aí, na disciplina dele, no segundo período, durante as aulas, eu percebi, não, é isso aqui que eu gosto. É esse tipo de coisa, é os esportes coletivos, é o treinamento tático. E nessa época, eu ainda também gostava, não que eu não goste hoje, mas eu tinha muita tendência para o lado do futsal também, que é muito semelhante ao futebol, né, de certa forma, também gostava demais, e aí com o tempo eu resolvi dar mais ênfase nessa área, iniciação científica, participar dos projetos de pesquisa e tudo mais, e aí fui fazendo alguns estágios, vai conhecendo pessoas, vai participando em congressos, e aí por fim fiz um intercâmbio em Portugal, no Porto, e aí lá eu já escolhi a cidade do Porto. Na época o Ciências Sem Fronteiras era muito famoso, né? Então a lógica do Ciências Sem Fronteiras não era bem escolher a cidade, né? A lógica do Ciências Sem Fronteiras era: eu vou para onde você quiser me mandar. Eu quero exatamente. Ter um louco lá, meu amigo, e eu vou viajar à Europa. Então me deixa viajar. Mandar lá para Bangladesh, que eu tô dentro. Não importa. Bangladesh nem é na Europa, por sinal, né? Mas enfim. Mas aí era assim, só que eu escolhi ir para o Porto, porque eu sabia dos professores que tinham lá, sabia que era uma universidade que tinha uma força muito grande no futebol, tanto na pesquisa como na área prática, eu sabia dos professores, então eu já fui para lá um pouco mais focado. E foi um período de 8 meses, assim, sensacional, tanto para crescimento profissional como pessoal, cultural também, porque o pessoal fala português, mas é uma cultura diferente, é muito legal, conheci muita coisa, aprendi bastante, e aí eu já voltei um pouco mais centrado, né, um pouco mais focado depois do meu intercâmbio, e aí fui seguindo, as oportunidades nem sempre aparecem, fui fazendo estágios no futsal, e aí me formei sem uma perspectiva muito clara, e aí bom, já que eu não tenho para onde ir agora, eu formei, vou ter que trabalhar, mas não tenho nem dinheiro para pagar o CREF, o que eu vou fazer, né? Então vou fazer o mestrado, nem CREF eu paguei, vou fazer o mestrado que não precisa de CREF, então tá tudo certo, não tem dinheiro para pagar, aí fui fazendo mestrado, e aí no meio do primeiro semestre do mestrado ainda, o Vitor, que também está trabalhando aqui comigo na Tailândia, ele me convidou. Na época ele era o treinador da equipe
do futebol feminino profissional da América Mineiro, e aí eu fui para lá como auxiliar. Na época, eu acho que no vôlei também é assim, mas no futebol, se você não está disposto a trabalhar de graça no início, você nunca vai trabalhar. Exatamente, mesma coisa. Então, eu fui trabalhar de graça, e aí, quando a minha bolsa do mestrado saiu, eu ainda optei por continuar trabalhando de graça, porque mesmo recebendo lá, a bolsa do mestrado era maior. Como é que é impressionante, né? Porque a ciência no Brasil também não paga muito bem, e aí, mesmo assim, ainda pagava mais do que lá. E aí eu fiquei lá com um vínculo voluntário, fiquei por um bom tempo, e aí o Vitor, depois de um ano e 2 meses, por aí, ele foi convidado para ir para a base do América Mineiro masculino, no Sub-17, e aí me fizeram o convite para ser o treinador do profissional. Aí não tinha como mais manter a minha bolsa, aí eu tinha que me vincular ao América, mas aí também o pagamento já era um pouco melhor. Já valia mais a pena. Já dava para ir, e fazia parte do processo, né? Mas, curiosamente, com um mês de trabalho, o Vitor me mandou uma mensagem no WhatsApp de que um amigo dele que trabalhava aqui mandou para ele, falando assim: tá tendo oportunidade aqui na Tailândia, se você tiver interesse, o salário é X, e obviamente a proposta financeira era muito melhor do que estava no Brasil. E se você tem, na época eu tinha 25 anos, você terminou mestrado e tal, e aí você tá, o seu salário, você gasta ele 60% a 70% só de gasolina para se deslocar, você olha e fala assim: porra, isso aqui vai mudar minha vida. Sim. Eu tenho que tentar. E aí eu mandei o currículo com 2 referências, e curiosamente as referências que eu mandei conheciam o chefe daqui, que é também brasileiro, que fazia o processo de seleção, então foi muito mais fácil. E, além de tudo, o meu chefe aqui, eu fiz estágio no clube que o pai dele é presidente, aí no Brasil. Então, ele falou para mim: conheço as suas 2 referências, eles falaram bem de você, mas a maior referência é o meu pai, e ele falou muito bem de você também, então as coisas caminharam muito, muito fácil. E aí, a partir disso, é aquele período de documentação e tal. Eu não sei para quem já foi trabalhar fora, pode até saber como é que é, mas eu nunca tinha ido. Eu fui estudar fora, o processo é diferente. Mas quando você vai trabalhar fora, manda documento, chega documento, manda visto para embaixada e tal. Chegou um momento, como você nunca tinha ido na Tailândia, eu já estava um mês sem trabalhar, quase um mês, e aí eu já estava falando assim, já estava achando que era mentira. Falei assim: não, isso aí é essa. Os caras me enganaram. Eu deu ruim. pedi demissão na América e agora me fudi, vou ficar sem nada, vou ficar sem trabalho, vou ficar só no mestrado de novo, vou abrir mão da bolsa também. Agora o bicho pegou mesmo. Agora vou viver de respirar, e é isso mesmo. Aí, porque as documentações, eles fazem aqui, mandam para o Brasil, aí tem que chegar no Brasil em papel, então o cara envia pelo correio, então demora pra caramba. E aí chega, aí você tem que enviar para a embaixada, o visto sai na embaixada, e a embaixada, ela deve ser o melhor trabalho do mundo, porque os caras têm feriado do país que eles estão e do país que eles representam. Que beleza! Então, é uma coisa linda. Então, tinha feriado da Tailândia e do Brasil no meio do negócio. Então, só atrasou mais ainda as coisas. E aí, por fim, eles mandaram a passagem, e aí eu vim, e estou aqui há 2 anos. Estou aqui há 2 anos já. Só para o pessoal entender, aqui é vinculado ao Cruzeiro, o Cruzeiro Esporte Clube, é departamento internacional, mas é dentro de uma escola britânica internacional. Então, eu não sou um funcionário diretamente do Cruzeiro, eu sou um funcionário da escola, a escola que ela, diferente da maioria das escolas internacionais, porque na Ásia tem uma quantidade absurda de escola internacional, e eu não fazia ideia antes de chegar aqui, assim, uma quantidade surreal, mas surreal mesmo. Vocês jogam, então, como se fossem torneios escolares, ou você representa? Então, o que acontece? Essa escola, diferente da maioria das outras, ela, para ter
para ter uma quantidade boa de alunos, para o projeto acontecer, para a escola ser viável, porque a gente está numa ilha, a ilha chama Phuket, a ilha é até relativamente grande, 200 mil pessoas, só que não tem, assim, para encher uma escola com 900 alunos, é muito complicado. Então, aqui é uma boarding school, né, que é alojamento, os meninos vêm para cá, podem se matricular e morar na escola. A escola resolveu investindo no esporte através de bolsas esportivas, né, e aí ela tem outros esportes aqui. Esse ano é o último ano, vai fechar porque não vingou, o triatlo, tinha triatlo aqui, ainda tem, né, vai acabar no ano letivo aqui, que acaba em junho. Triatlo, tem o tênis, tem natação e tem o futebol. E o futebol, eles fizeram um acordo com o Cruzeiro, então eles pagam o Cruzeiro para utilizar da marca, porque ao invés de chamar como escola, você tem uma parceria com o clube, então é mais atrativo, né? Você consegue atrair, e por ser Brasil e aí na Ásia chama muito mais atenção treinadores brasileiros, né? Porque tem uma outra escola que tem uma parceria com o Chelsea, só que os treinadores não são ingleses, então faz a menor diferença. É só o nome, né? Exatamente. E estou aqui desde então, tem 2 anos já aqui na British International School, e aí é dentro a Cruzeiro Academy. Legal. Ó, tem alguns pontos que eu queria puxar um pouquinho mais aí. Primeiro, falando sobre a oportunidade que você teve de trabalhar lá no América, como que você enxergou o futebol feminino, mas tô pensando enquanto esporte mesmo, assim, técnica e taticamente, o que você viu nossa, aprendi uma coisa muito diferente aqui do que estava acostumado a trabalhar e estudar futebol masculino principalmente, né? O que você viu ali de muito diferente? Bom, você nota duas coisas são muito, muito latentes, né? A diferença física, obviamente, que é uma coisa biológica, natural, não tem como. E a outra diferença, que vai do lado técnico-tático, eu depois de um tempo, eu comecei a perceber, elas tinham certas dificuldades, algumas técnicas, mas muitas, assim, no entendimento do jogo, da parte, como se fosse naquela sequência da pirâmide, né, que aprende o básico e vai aprendendo coisas táticas mais complexas, mas a dificuldade delas, eu não culpo elas, mas é porque são pessoas que não tinham um histórico de treinamento sistematizado. Sim. Então, são diferente do menino que treina desde os 13, 12, tendo conteúdo e vai até os 20, até se virar profissional. As meninas, elas vamos dizer assim, que fica quem sobrevive, quem está disposto a pagar o preço, não que no masculino não pague o preço, mas o preço delas é jogar de graça até os 20 anos de idade. Então, ou você com 15 anos ser tão boa como aconteceu com algumas figuras lá, que estão lá no Cruzeiro hoje, e foram para outros locais, que são figuras que com 15 anos são tão boas que a gente oferece um contrato. Mas o normal às vezes você fazia uma peneirada, chegava uma menina com 14, 15 anos, aonde você jogou? Eu joguei no time do meu bairro, no time das minhas amigas e tal, mas era menina que você via potencial. E aí exigia mais trabalho, exigia um pouco mais de dedicação, não era fácil, mas você conseguia. Hoje evoluiu bastante, mas ainda precisa caminhar. Eu acho que o primeiro passo foi dado, que é a questão pelo menos as que são profissionais, elas se tornam profissionais de verdade, né? Elas têm mudado a cabeça, porque coisas que a gente enfrentou no primeiro ano lá foi aquela questão do amadorismo, né? Muita jogadora que sai da várzea, ainda é bem amadora, não tem noção de cobrança, não tem noção de onde está, não tem noção de que no esporte profissional a vitória importa muito, porque existe dinheiro investido ali e tudo mais, então ainda era difícil de entender, tinha dificuldade de entender em alguns momentos. Mais para frente mudou, a gente conseguiu também, querendo ou não, é como se fosse uma seleção natural, aquelas atletas que nunca vão entender o processo, elas vão perder espaço,
e aí você traz atletas com mais investimento de outros locais que já têm um pouco mais de rodagem ou que já vivenciaram, que tem um potencial para entender como o meio está mudando, né? Então, técnica e taticamente, a dificuldade delas vinha pela falta de lastros de treinamento. Eu entendo que era por aí. E assim, a tendência é que isso vai melhorando ao longo do tempo, né? Tivemos um boom aí no último ano, aliás, 2 anos atrás, né, que teve o Mundial, e já teve uma explosão grande do futebol feminino. A tendência é, aos pouquinhos, as coisas irem melhorando. Eu tive um caso de uma menina que a gente viu ela jogando contra a gente num campeonato regional, e a menina tinha 15 anos, e a menina, assim, muito rápida, mas tecnicamente com dificuldades, e aí a gente convidou ela para lá, fazer uns testes e treinar, e assim, fisicamente é uma pessoa naturalmente privilegiada. A gente estava fazendo coletas de dados lá na época, a gente estava tendo um projeto de doutorado correndo paralelamente, então elas colhiam questão de salto horizontal, salto vertical, velocidade e tudo mais, e ela estava treinando com a gente, assim, tinha atletas treinando com a gente, profissionais já treinando há 3, 4 meses, ela treinou com a gente 1 mês e ela já tinha praticamente os melhores resultados no salto e na velocidade, no sprint. Ela disse assim, uma coisa absurda. E eu dei muita atenção para ela, falei, eu vou te encher o saco, vou te cobrar demais, mas é o que você tem. Eu falei, você quer jogar bola? Se você quiser, você vai ter que trabalhar muito duro. Eu falei, daqui 6 meses você não vai ter contrato, quem vai pagar a sua passagem? Vai ficar sem nada. Então, eu trabalhei bem duro com ela e depois que eu saí de lá, ela resolveu fazer testes no Corinthians na base, conseguiu entrar no Corinthians e tudo mais, e hoje ela voltou para o América, mas teve proposta de outro time, e hoje ela assinou um contrato profissional, hoje é uma jogadora, vamos dizer assim, importante lá no elenco. Assim. Legal. Pessoa que amadureceu muito, né, com o processo. Obviamente, a gente não foca só nessa parte. Contando com ela, para mim, a melhor parte não foi ela assinar um contrato profissional, foi o dia que ela me mandou uma mensagem, eu já estava aqui, e ela me mandou uma mensagem agradecendo que ela tinha acabado de se formar no ensino médio, porque eu estava enchendo o saco dela demais com a escola. Assim, para mim, eu fiquei muito, muito feliz, foi uma realização pessoal muito grande, porque ela falou, professor, formei no ensino médio, você me encheu tanto o saco, pediu a outra pessoa para me dar aula de reforço e tudo mais, consegui formar também, e formou regular, normal, e seguiu a vida dela no futebol. Então, para mim foi muito bom. E são pessoas que também são de regiões muito vulneráveis, normalmente, né? Regiões muito vulneráveis. Tive exemplos, uma outra atleta que hoje está até na seleção brasileira principal, foi convocada para lá. Ela, do Rio de Janeiro, ela jogou, e aí, por fim, não estava ganhando dinheiro, resolveu ser frentista de posto. Não tinha nada para fazer, a menina crescida na favela e tal, e aí, por fim, ela pensou assim, tô ganhando nada aqui. Se não tem ganhar nada aqui, ganhar nada jogando bola, eu vou jogar bola. E aí, ela foi, e a carreira dela deslanchou. E hoje ela está na seleção brasileira, joga num clube grande do Brasil também, então é bem legal. Pô, o futebol é muito doido, né? Cara, você acha que a sua experiência em Portugal te fez ter coragem para ir para Tailândia? Porque, assim, eu lembro quando você contou pra gente, né? Contou pra galera, tô indo pra Tailândia. Eu falei, o que é isso, velho? Pra Tailândia? Você tá ficando doido? Eu não diria que me deu coragem, eu diria mais que me deu vontade. Eu já, tipo assim, depois que eu voltei de Portugal, eu tive esse anseio de voltar a trabalhar fora do Brasil. Não, nada contra o Brasil, exatamente o contrário. Tenho ainda o desejo de voltar a trabalhar, mas eu já tinha esse desejo de trabalhar fora. Eu tinha esse desejo de voltar a trabalhar fora, experimentar outras culturas. Já era o meu desejo profissional, já era esse. E aí, quando você aparece com uma proposta que ainda financeiramente vai ser boa, aí você junta a fome com a vontade de comer, né? Você fala assim, quero trabalhar fora, e além de conseguir trabalhar fora, eu vou conseguir ganhar bem, eu vou ter um salário muito bom, posso
posso conseguir, não é igual o pessoal já está pensando em trabalhar fora, eu tô igual na Arábia, né, independência financeira, não cheguei nesse ponto não é nessa proporção não, mas se você for comparar com o que é pago no Brasil, eu tenho um salário extremamente confortável aqui, uma condição extremamente confortável de vida no geral. E hoje eu estou casado aqui, minha esposa está aqui também, e mesmo assim, mesmo tendo gastos para 2 pessoas, a gente tem uma vida assim financeiramente muito segura. Legal. Você falou aí de conhecer outras culturas. Como é que foi o choque cultural de Brasil e Tailândia e também a vida de casado, né? Porque você casou para ir. E aí? Então, assim, vou começar pela chegada aqui, porque só para o pessoal entender, eu vim para cá em novembro de 2018 e eu vim sozinho, e porque eu ainda não era casado, e em fevereiro eu ia voltar para casar e defender o meu mestrado. Então, eu cheguei aqui em novembro, e aí a gente mora na escola, cheio de mordomia aqui, você tem alimentação junto com os meninos, roupa lavada, tem o seu quarto individual e tal. Então, foi legal, mas o choque cultural é no sentido de a gente chegou, o primeiro passo, o choque cultural, não é nem cultural, né? Assim, o calor daqui é uma coisa fora do normal. Não tem a menor condição. Tipo assim, 40 graus na sombra. Assim, De manhã cedo. Não, é muito quente, muito quente mesmo. 7 horas da manhã, o sol quando ele nasce, porque aí no Brasil o sol vai nascendo em BH, né? Ele vai nascendo, aí vai esquentando, na hora que chega lá para as 10, Ele vem com já calma. Isso, ele vem com calma. Aqui ele chega de carrinho. Ele já chega, 7 horas da manhã, ele já chega para te dar a insolação já. E a partir daí já vai. Já vem nervoso. Então, nos primeiros dias, que isso, eu tava suando igual leitão a pururuca, mano. Não tinha a menor condição. Eu tava suando assim, uma coisa absurda. Eu falei, pelo amor de Deus, esse lugar não tem condições. É muito quente. Como é que esse pessoal treina aqui futebol? Eu não concebo um cara ir pro campo nesse calor aqui. Os caras são loucos, eles querem jogar bola ainda. E aí depois eles foram, eu fui aclimatando também, você vai pegando. E aí a escola tem uma coisa, a escola tem uma coisa, por ser uma escola internacional, foi um cenário que eu não conhecia. Eu honestamente nunca tinha ouvido falar de escola internacional exatamente. E aí quando você vem, e aí você descobre que no sudeste da Ásia tem uma quantidade de estrangeiros assim, fora do comum também. E aí você chega aqui, tem meninos deve ter meninos de 30 nacionalidades, assim, diferentes, mas só que é uma coisa diferente, porque a maioria desses meninos não são, por exemplo, 100% brasileiro, 100% alemão, a maioria deles é metade. Então, o menino é metade britânico, metade tailandês, metade a escola é tudo inglês, né? Então, o menino é metade escocês, metade tailandês, metade malaio, metade alemão, metade russo. O que tem o mais comum aqui de nacionalidade, assim, dizer 100% pai e mãe, são os russos. Tem uma quantidade de russo muito grande, é uma comunidade russa aqui em Phuket muito grande. Então, tem bastante. E tem os metades, e assim, tailandês 100% é bem difícil. Na escola aqui, de atletas assim de cabeça eu consigo lembrar de um. A maioria é metade, é uma coisa francesa e tailandesa e tal, é um aspecto cultural daqui. E aí nisso tudo, você encontra meninos que têm uma mentalidade, às vezes o pai é britânico e ele tem aquela relação mais forte com o futebol, aquela relação maior com o esporte, aquela cabeça britânica de trabalhar pra caralho e tudo mais. Mas você encontra o menino aqui que às vezes o pai nem mora muito aqui, trabalha muito fora, e a mãe é tailandesa. E aí já é outra pegada. Aqui aqui o pessoal brinca aqui, que assim, é o Island Vibes, né? Assim, o menino é mais tranquilão, não é muito chegado na cobrança e tal. As mães aqui, principalmente as mães tailandesas,
pelo país ser um país muito pobre, algumas delas até já vivenciaram essas dificuldades de pobreza e tal, e aí casa com um cara rico, e aí elas cuidam do menino, assim, igual um bibelô, né? Então, assim, até ela conseguir dar corda pro menino, assim, demora um pouco, e o menino, às vezes, é um pouco mais mimado, e aí junta isso com a mentalidade aqui tem uma fala em tailandês, né, que eles falam que é Mai Pen Lai. Mai Pen Lai em tailandês é tipo assim, tudo bem, não tem problema não. Então, assim, a gente brinca que eles são Mai Pen Lai pra tudo. Você cobra o cara, você perdeu o gol, Mai Pen Lai. Perdemos o jogo, Mai Pen Lai. Acontece. Então, assim, não é fácil incutir isso, e às vezes acontece os atritos, né? Porque o cara tromba com o menino russo, o russo já a mentalidade é outra, e aí ele dá uma dura lá no menino que tem a cabeça tailandesa. Não que sejam todos assim, mas aqui, por ser uma ilha, ser local paradisíaco, com muita praia e essa pegada mais tranquilona, né? Então, acaba tendo esses choques culturais, e aí você vai quebrando aos poucos, não é fácil. E aí depois desse choque cultural todo, já tinha até me adaptado melhor a isso, entendido, não que a gente aceite, mas você tem que entender que você não vai chegar no primeiro dia e falar, acabou, não quero saber mais, isso não vai rolar, não funciona. Você vai aos poucos, no dia a dia, né, para mudar a cabeça. Você vai colocando algumas coisas, vai mudando um pouco mais a cultura, e vai colocando tudo isso. Por quê? Porque os professores aqui, a maioria deles é britânicos, tem alguns alemãos, alguns sul-africanos, mas a grande maioria é britânica. Eles colocam a mentalidade, mas eles também escolhem esse trabalho aqui, diferente da gente, por ter uma oferta muito grande, eles escolhem por causa da ilha. Eles querem vir para um local com praia, com tal. Então, os professores estão no mesmo ritmo, diferente dos treinadores, entendeu? Então, demora um pouco para trocar isso. E aí, quando eu casei, a minha esposa não veio assim em fevereiro, ela veio um pouco depois, e aí muda muito, porque sempre acostumado a tomar conta só de você, a preocupar só com você, e aí você tem mais uma pessoa, e aí surgem aquelas responsabilidades da vida de casado, e aí, aos poucos, hoje já mudou bastante, as minhas prioridades mudam muito, tipo assim, usando um paralelo do que tem de uma didática que existe do futebol, que eles falam que assim, a criança, quando aprende, ela vai aprender, então primeiro ela aprende o eu e o que tem ao meu redor, depois é eu bola e companheiro, ou eu bola adversário. Então, quando você está solteiro, você ainda está no eu bola ali, é você, o que você faz, seu trabalho e boa. E aí você casou, já é eu bola e o companheiro. Então, no caso, a companheira, aí você tem que mudar as suas prioridades, você tem que entender que as suas vontades não são sempre essas, você tem que, até o seu plano profissional de carreira muda, porque você tem que entender que não é simplesmente você fala com a pessoa assim, nós vamos morar agora lá na Índia, e aí ela fala assim, mas eu não quero morar na Índia, você fala, e daí? Não é assim que funciona, da pessoa é uma coisa discutida em família, e aí você entende uma série de coisas, não só de colaboração em casa, mas também de trajetória profissional, de valores, de coisas que você se importa, e você vai amadurecendo. Acho que é o normal da vida. Boa. Bom, você falou sobre várias culturas diferentes no mesmo treino. Como é que são os torneios que vocês jogam? Tem torneios dentro da Tailândia, torneios que abrangem o continente? Como é que é isso? Assim, o normal, devido ao período escolar, né? A gente joga torneios de tiro curto, né? Que a gente viaja e joga, no máximo dura assim uma semana, e a gente volta. E aí, como que funciona? A gente, obviamente, em alguns torneios de escola internacional, a gente representa a escola, mas o foco aqui, por a gente trazer atletas bolsistas, a gente
Tem atletas que já viraram jogadores e jogadoras profissionais, atletas que são chamados para seleções aqui da Ásia. A gente tenta não dar prioridade para torneios de escolas internacionais. A nossa prioridade são torneios de academies, torneios de clubes, onde o nível é mais alto, a dificuldade é maior e a gente vai passar dificuldade, porque é só assim para o menino entender. O que a gente mais tem dificuldade aqui é o nível competitivo. Aqui na ilha, por exemplo, o nosso time mais velho, o nosso sub-18, o único amistoso deles que é bom de jogar é contra o time profissional da ilha, que está na 3ª divisão. Joga contra time universitário, joga contra os times, é só tapa, só ganha. E aí, quando joga contra o time profissional, que mesmo sendo 3ª divisão, eles trazem alguns jogadores estrangeiros, caras que ficam rodando a Ásia aí e tal, e aí o jogo é bom, aí os meninos perdem, os meninos pegam maturidade, isso que ajuda muito. E aí, quando é torneio, óbvio, agora com a pandemia, a gente só estava viajando na Tailândia, só viaja aqui dentro, porque a Tailândia, para voltar para cá agora, você tem uma quarentena obrigatória de 14 dias que você tem que ficar em hotéis designados pelo governo e você que paga. E é muito caro. Assim, melhor não, né? O hotel mais barato é R$5.000, fora os 14 dias que você vai ficar lá dentro. Então, assim, não tem a menor possibilidade agora com a Tailândia não revogar isso. Mas antes, a gente disputava torneios fora. A gente disputava torneios na Malásia, Singapura, Filipinas, nos países próximos aqui, a gente sempre viajava, e aí alguns times vão para lá, algumas academies da Austrália também, você acaba enfrentando times de fora, e aí no final do ano letivo aqui, né, que é no meio do ano corrente, a gente normalmente viajava para a Ibercup, que era na Espanha e em Portugal, e aí viajava para lá, a competição durava uma semana, e de lá já partia para as férias. Já. Que doido. Qual que é a importância que você considera assim, de ter esse intercâmbio de escolas de jogo, né? Então, você joga com caras de outros países que pensam o jogo de algumas formas diferentes. Como é que você vê isso? Eu acho legal, assim, olhando do lado meu como treinador, você tem que se adaptar. E você tem que entender o que o jogo está pedindo. E do lado dos meninos, a mesma coisa. E para eles, mais ainda, para eles entenderem, a gente tem o nosso jeito de jogar, a gente, obviamente, tenta não abrir mão, mas em alguns momentos você tem que mudar, não tem conversa. E assim, é engraçado, porque você encontra, assim, pensamentos bem diferentes. E hoje no futebol é engraçado porque parece que agora tem mudado um pouco, mas primeiro veio uma onda de existe um jeito de jogar, esse é como se fosse o jeito certo de jogar. Não existe jeito certo de jogar. O jogo é quem faz gol, meu amigo. Se você chuta a bola para frente, tá certo. Fez um gol, você ganhou, parabéns. E não tem conversa, mas eu tive mais posse de bola, e daí? Ninguém está preocupado com isso. E aí é engraçado, porque você enfrenta diversas coisas. Tipo assim, o time tailandês, times tailandeses, quando são meninos muito 100% tailandeses, eles gostam muito de jogar no contra-ataque, ou jogar a bola longa nas costas. E aí, é muito engraçado, porque se você pressiona, eles têm uma facilidade muito grande, porque é o jogo que eles estão acostumados. O outro time vai pressionar e vai lá, pum, 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 faz uma tabela, roda a bola em você, mete uma longa nas suas costas e vai para dentro do gol. Agora, se você falar, não, eu vou marcar no bloco médio aqui, eu vou esperar eles um pouquinho, deixa eles tocando a bola lá atrás. Aí eles ficam desesperados, chuta a bola para frente, você pega a bola dominada e faz seu jogo. Então, assim, se adapta. E, por exemplo, nas Filipinas é outro jogo extremamente característico. Não é um jogo que eu gosto, mas é um jogo, parece que eles não são muito fã de passe. O passe não é muita pegada dos filipinos, não. E aí o negócio deles é bica pra frente, vamos correndo, tem um cara na minha frente, puxa a bola pra frente e vamos que vamos. E
E é o jogo deles, cara. Se você quer enfrentar eles, você sabe que você vai encarar isso. E aí você se adapta a... Não, nós vamos jogar ganhando a segunda bola. Joga ganhando a segunda bola aqui, e aí depois a gente tenta sair jogando um pouquinho, mas se a gente recuperar a bola, não precisa pressionar. Só espera que eles não vão passar a bola pro cara que tá do lado deles. Eles vão chutar a bola para frente. Então o cara que tá atrás espera para ir lá pegar a bola. Então, assim, ocorre esse tipo de... E você se adapta e acostuma, porque eles também têm diferenças, não só no estilo de jogo, mas diferença na mentalidade também. Então, assim, os meninos, algumas equipes que a gente enfrenta aqui, no geral, do Sudeste da Ásia, eles têm uma tendência assim, quando o jogo tá 0-0, 1-0, um gol de diferença, assim, eles... Que isso, só tem leão em campo. Uma coisa sensacional, só tem leão em campo. Só que quando você abre 2 gols e tá indo bem no jogo, aí eles também largam. Aí eles já é aquela história que eu falei, vai pra lá. Deixa... No próximo jogo a gente tenta. Quem sabe da próxima vez. Então, assim, tem essa diferença de mentalidade também. Então, você sabe que... assim, e tem o oposto. Se você pega um time muito bom e aí ele abre 2-0 no você, eles já, aí é graça, né? Esse que é graça, aí que é toquinho de bola, resenha, aquela coisa. Show. Aí vira circo, né? Mas assim, mentalidade deles, a gente tem que respeitar. Obviamente, se você tá na equipe, você tenta colocar a mentalidade sua. Então, assim, aqui com a gente, se a gente tá perdendo de 3-0, a gente vai fazer o possível para fazer o melhor naquele jogo, mesmo assim, porque a gente entende que todas as experiências são válidas para os meninos aqui. E se a gente estiver ganhando de 3-0 e puder ganhar de 8, a gente vai ganhar. E a gente não tá nem aí. E é a mentalidade que a gente acredita. Igual eu falei, não tem o certo e o errado. O cara lá quer desistir com 2 de diferença e quer deitar em você quando tá ganhando de 2, paciência, é o trabalho dele, ele faz da forma como ele entender, e a gente faz da nossa forma. E porque senão você acaba perdendo respeito, né? Você falar assim, ele não quis jogar, e eu que quis jogar, e aí você perde o respeito. E aqui tem outro fator, normalmente, a gente é sempre o time estrangeiro, e aí acontecem coisas engraçadas, porque assim, os juízes são tailandeses, e a gente é sempre o time estrangeiro, então mesmo quando o juiz joga aqui, ele costuma dar uma moral pro time tailandês. E é engraçado, porque assim, teve um jogo que eu tava com os meninos pequenos, porque o programa cresceu, então eu vim para cá para trabalhar com o sub-13, normalmente os mais velhos, mas o programa cresceu, então eu já trabalhei com sub-9, com sub-11 e tal, e eu tava no jogo do sub-11, o juiz era tailandês, enfrentando um time tailandês. E aí, tem meninos no nosso time que são metade tailandês, metade outra nacionalidade, só que eles falam as 3 línguas, né? O menino fala o francês, fala o tailandês e fala o inglês. E aí ele, quando eu substituí ele falou assim, ô coach, o juiz está falando para os meninos quando que tem que passar a bola e tá dando moral pro cara, falando assim, segue, vai embora. Eu falei, mas que isso, velho? Falei, nós vamos fazer o quê? O juiz é isso aí. Ele vai dar moral pro time da casa, porque eles entendem a gente como, mesmo que o nosso time tenha meninos tailandeses, por a gente ser de uma escola internacional, eles entendem a gente como o farang, né, que é o estrangeiro aqui. Então, eles não vão ficar dando moral pra gente já sabe disso. Então, a gente ter consciência do que a gente está fazendo. E a gente não fala tailandês, os treinadores, né? Então, a gente chega para falar inglês para ele fala assim, ok. Não entendeu nada que você falou e beleza, segue. Eu, enquanto treinador, concordo com o que você falou. Dá pra fazer 8, faz 8. Mas eu, quando a gente jogava, você sabe que meu negócio era chute no ar, era cavadinha. Aí eu gostava dessa parte. Eu queria te perguntar, velho, se existe intercâmbio com o Cruzeiro, com o Brasil, de mandar atleta para cá, de vir visitar, como é que funciona? Existe, obviamente, dentro desse contrato que é fechado com a escola, né, coloca-se, obviamente, em tempos de pandemia existe uma flexibilização
dessa lógica, mas a gente tenta fazer aqui, levar todo ano, mas nem sempre é possível, mas no mínimo a cada 2 anos, leva um grupo para a Toca 1, e aí os meninos ficam lá, treinam lá, não com a gente, mas com os treinadores de lá, do departamento internacional, e aí moram lá na Toca, ficam um período de, assim, 2 semanas, normalmente, e aí é organizado uma competição em que eles participam lá, né, contra times brasileiros também. Então, desde que eu cheguei aqui, a vez que ia acontecer, não aconteceu, depois veio a pandemia, então eu nunca fui, né, nunca fui para esse intercâmbio, mas o que eles me falaram é desse jeito, e assim, é bem legal, porque os meninos têm um choque de realidade, né, igual eu falei, sim, pela falta do caráter, a nossa maior dificuldade é o caráter competitivo, de sempre encontrar adversários difíceis, nem sempre a gente encontra, e aí quando os meninos chegam lá, eles começam a ver a realidade, ó, é esses caras aí que vão virar jogador, então a gente precisa jogar no mínimo desse jeito aqui, para virar jogador, então a ficha começa a cair um pouco, né, e aí a gente tem feito agora um intercâmbio com um outro local aqui, uma outra ilha, que chama Samui, é uma ilha bem menor, mas fez um contato lá com um cara que resolveu construir um programa lá, um cara, ele é francês e libanês, se eu não me engano, ele é um desses milionários aí que existem, e ele resolveu construir um programa de futebol lá, e aí a gente tem alguns conhecidos brasileiros que estão lá e tal, e a gente faz o intercâmbio para lá, a gente é tratado assim, o local é 5 estrelas, é uma coisa assim, fora do normal, e ainda tudo isso acontece assim, na beira da praia, do campo você pode sair a pé e 5 minutos andando você está na praia, e assim, o intercâmbio é bom e eles têm um intuito de formar atletas para o futebol tailandês, né, então assim, o nível lá já é bem mais alto, as competições lá são bem melhores, e aí a gente, nessa dificuldade de jogar fora do país, o intercâmbio com eles tem acontecido muito, lá chama FAN, que é F-A-N, né, Football for All Nations, e aí a página deles é bem legal, é um local assim, o complexo nem está pronto ainda, e é uma coisa fora do normal, uma coisa assim, incrível você achar que tem uma coisa daquela numa ilha pequena. Eu fico pensando, assim, uma coisa que eu sempre tento fazer com as minhas equipes aqui é jogar com equipes diferentes, de lugares diferentes, né? A gente, como no vôlei, a gente não tem tanto investimento, assim, em relação ao futebol na base, a gente não consegue, então, jogar... Claro, o Brasil é muito grande também, então se eu jogo com a equipe de Uberlândia, já é outro jogo, completamente diferente. Os caras já fazem coisas, encaram o jogo de outra forma. Mas quando a gente joga com caras do Rio Grande do Sul, é outro jogo. Eu nunca tive a oportunidade de levar minha equipe para jogar em outro país. Eu já quase fiz isso há 2, 3 anos atrás. Eu acho que seria assim, tanto para mim como para os atletas, seria uma experiência incrível, né? Porque você muda completamente sua cabeça, assim, vendo outras formas de praticar o mesmo esporte. Algo que eu aprendi aqui, assim, que as coisas, assim, nesses intercâmbios, a coisa tem que ir um pouco além das quadras, né? O intercâmbio cultural também é muito importante, então os meninos conversarem com os atletas da outra equipe, mesmo os que não, às vezes tem só um lá da outra língua, do outro time que fala o inglês e os outros só falam malaio, mas eles se resolvem e se conhecem, e aí conhecem outras culturas, e assim, a verdade é que no fim isso só agrega, né? Não só a maneira de jogar, mas a maneira como eles encaram, a realidade deles é outra, não é a mesma da gente, obviamente. Às vezes você encontra gente que tem uma realidade melhor, e às vezes você encontra gente que tem uma realidade pior. E assim, é sempre bem legal essas trocas. Como treinador, não consegui fazer tantas trocas assim com tantos treinadores, porque pouquíssimos falam inglês, e não consigo nem falar a língua deles, e os caras, eu conheci alguns caras das Filipinas, mas os outros que eu poderia ter oportunidade de conhecer, os caras eram muito malas, tipo assim, os caras, meu Deus do céu, então não tinha a menor possibilidade de conversar, e aí
Eu conheci lá no, onde eu falei em Samui, eu conheci um outro treinador, curiosamente, ele é de Madagascar. Nem, pra mim, Madagascar é só um filme, né? E aí é só um filme, nem existe. Eu falei, mas pra mim isso aí é filme, você veio do filme? Você não veio, né? Aí ele falou, não, tem lá, e aí ele foi... pro Leão lá. E aí ele trabalhou na África com outros... Curiosamente, ele trabalhou num projeto que tinha um brasileiro, é o projeto que o cara lá que formou o Gervinho, aquele jogador da Costa do Marfim. Então ele também já era fascinado com o futebol brasileiro, então ele fala inglês, e aí foi uma troca bem legal, tenho contato com ele até hoje, e acontece. Obviamente não acontece com todos os treinadores, mas acontece com muitos. Assim, como é igual o treinador que eu conheci lá, que ele não falava inglês muito bem e tal, fui educado com ele. Aí, quando a gente se enfrentou, eles estavam ganhando de 2-0 da gente, era um jogo de terceiro lugar, eles estavam ganhando de 2-0, e aí ele falando tailandês com os meninos, os meus atletas depois traduziram para mim, falou que ele estava mandando fazer graça. Ah, mete uma graça aí, mete uma caneta nos caras aí, essas paradas. Eu falei, beleza, opção do cara. Aí a gente fez 2-1, fez um gol, começou a apertar, a gente pressionando, aí ele mudou, ele começou a falar para os meninos dele sentar a porrada nos meus meninos. Seguro de algum jeito. Assim. O coach, ele falou pro menino lá chutar a gente. Não sei o que eu falei. Desvia, sai do chute, ué. E aí, nesse jogo, a gente empatou e levou o terceiro lugar nos pênaltis. E aí, assim, o homem ficou indignado. Então, assim, depois que eu descobri que ele falou isso, eu falei, não tem a menor condição nem de trocar palavras com esse amigão aí, não. Ainda bem que você não entendeu o que ele tava falando, né? Enfim, então você encontra de tudo. Então, nem sempre você consegue fazer essa troca, mas em alguns momentos você consegue e é sempre muito legal. Porque você encontra treinador de outra nacionalidade aqui também, né? Você encontra, às vezes, um belga, encontra um inglês e tal, e é legal. Não, assim, aqui no canal a gente já teve a oportunidade de conversar com treinadores, principalmente treinadores argentinos, né? Claro, eu tenho contato maior com o Marcelo Mendes aqui no clube, mas já conversei com um treinador que é o cara que organiza as categorias de base do Barcelona, um outro treinador que é argentino, trabalha na Hungria, e, nossa, a cabeça abre muito, né, quando você conversa com os caras que vêm de outras vivências, é muito bom, e um dos objetivos aqui do canal é justamente esse, inclusive conversar entre modalidades também. Mas, queria saber de você agora, o que você pensa para o futuro, assim, seguir na Tailândia por mais um tempo, tem vontade de voltar para o Brasil, já falou que em algum momento você tem vontade, mas se você quer trabalhar com futebol na Europa, algum outro lugar, o que você pensa? Assim, uma coisa que quando você chega aqui, porque quando você está no Brasil, e principalmente, e no meu caso, em Belo Horizonte, você é bem difícil, e você chega, você se forma e tal, e aí onde que eu vou trabalhar? Aí você olha para 3 locais, Atlético, Cruzeiro e América. Você não vê muitas possibilidades. Como diria um professor nosso, você está vendo só a árvore, você não vê a floresta. E aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver a floresta, né? Porque, assim, existem N formas de trabalhar com futebol, N formas de viver de futebol, né? Porque no Brasil, dependendo da categoria que você está, dependendo do local que você está, você não vai trabalhar só lá, você vai trabalhar em outros locais para você conseguir uma renda razoável, satisfatória aí para você. E se você tem família, principalmente, aí você precisa ser igual o Julius, né? 2 empregos, caso contrário, não vai dar certo. E você vê várias oportunidades, vê várias formas, vê possibilidade de outros programas de escolas internacionais, você vê outras academies, você vê uma série de possibilidades. E aí, no meio disso tudo, eu me encontrei um pouco assim, vamos dizer assim, um pouco perdido, porque eu olhava de tudo e via várias coisas. E aí, durante a pandemia, eu tive uma oportunidade de parar, pensar, durante o lockdown aqui, né, porque diferente do que aconteceu no Brasil, aqui o lockdown durou de março a abril,
e aí a pandemia foi controlada, a Tailândia fechou as fronteiras, e o ano de 2020, com exceção de dezembro, que teve um outro surto que está sendo controlado, a gente viveu normalmente. Normal. Aulas normais, todo mundo, obviamente, só dentro do país, nada internacional, mas foi uma vida, assim, normal. E aí, você vê várias possibilidades, e aí eu me encontrei perdido, assim, mas o que eu quero fazer? Porque são perfis diferentes. Tem perfis, assim, trabalhar numa escola internacional, você vai encontrar, você tem vários atletas, mas você também tem que fazer aquele equilíbrio, né? Vai ter aquele menino que vai, no máximo, conseguir uma bolsa numa universidade, nos Estados Unidos, uma bolsa atlética. E vai ter aquele cara que tem condições de assinar um contrato profissional, como aconteceu aqui com alguns aqui que assinaram. E aí você tem que ter esse equilíbrio. E aí, por outro lado, quando você está num clube, a realidade é outra, todo mundo tem que virar, e se você não virar, obrigado, tchau, eu preciso de um cara que tenha que virar um atleta profissional. E aí você vê essas duas possibilidades, eu ainda vejo, mas confesso que o meu desejo principal é voltar também, com o tempo, obviamente, com calma, voltar para esse universo de clubes, porque é o que eu gosto. Acho que a realidade desses atletas também é outra, não é igual do menino de escola internacional, e aí é uma realidade que eu me identifico muito mais. Eu vejo, não que eu não veja aqui, mas eu vejo mais propósito ainda para esses meninos virarem atletas e virarem cidadãos. Como eu falei, a maioria deles vem de contextos quando está no clube, né? Contextos de vulnerabilidade, então a situação é diferente, mas não tenho a intenção, obviamente, os planos podem mudar, pode acontecer outra coisa, mas não tenho intenção de permanecer por longos anos aqui na Tailândia. Quero ir para outros locais, quero conhecer outras culturas, não necessariamente na Ásia, obviamente que a Ásia é um mercado muito legal, mas eu queria estar em um local que também eu tenha mais facilidade para ir no Brasil, porque a questão de morar fora tem o outro lado, né? Você fica longe da família, você passa, por exemplo, agora você passa o Natal longe, você passa o Ano Novo longe, mesmo se não tivesse pandemia, alguma coisa você ia passar longe. Às vezes você perde um familiar e você você não está aí e você nem sente tanto. A realidade é essa, porque você está à distância. E aí, quando você chegar no Brasil, que você vai sentir esse choque de verdade. Pô, o cara não está aí, o meu tio não está aí, o meu avô não está aí. Enfim. Ir para um local onde eu tenha acesso mais fácil ao Brasil é um dos objetivos. Então, não é qualquer lugar, obviamente, não vou parar lá em Madagascar, sem mais nem menos, mas você começa a abrir um pouco mais o leque, né? Eu acho que quando você está no Brasil, você visa muito 20 clubes da Série A, no máximo, e você não vê muita abertura. E aí o treinador brasileiro devia ver um pouco mais a América do Sul, que é um mercado que eu olho também, mas ainda não tenho muitos contatos por lá, mas a América do Sul também é um local que eu não ligaria de trabalhar. Gosto dessa coisa cultural, obviamente que eu dei sorte porque a minha esposa também gosta, e aí a gente tem que se adaptar, e aí então, na Tailândia não por longos anos, mas ir para outro local faz parte, de preferência, um mercado maior, obviamente. Sim. Cara, quase 1 hora de conversa já, passou voando, que papo bom. Tinha muito tempo que a gente não conversava assim, por um longo tempo. Só tenho que te agradecer, velho. Obrigado demais, acho que foi muito legal conseguir entender o seu contexto aí na Tailândia e matar a saudade um pouquinho também. Obrigado demais por ter participado aqui com a gente. Isso, foi um prazer. Só para adicionar uma coisa, que teve uma vez aqui que eu vi e eu fiquei
fiquei surpreso, aproveitar que o canal é de vôlei, né? Aqui, como no Brasil, o primeiro local de ascensão que o menino pobre vê ao futebol, aqui o primeiro local que eles veem de ascensão é o Muay Thai. O esporte daqui é o Muay Thai, o menino com 5 anos de idade tá na luta. Não tô exagerando, é sério. 5 anos de idade, tá um agarrado lá no outro, lá, e fazendo aqui, ó, e socando e tal. E os pais abrem mão, tipo assim, entre aspas, do menino para ele ir treinar e, às vezes, ganhar alguma coisa virando lutador de Muay Thai. É o primeiro caminho. O futebol tem se tornado aos poucos aqui, mas outro dia eu vi sendo transmitido e eu estava em locais diferentes. Eu estava em uma feira e depois eu fui para um bar e eu vi sendo transmitido nos 2 locais, gente vendo pelo celular, jogo de vôlei feminino da seleção da Tailândia acho que era contra a China. Obviamente, elas foram amassadas, mais do que esperado, mas o futebol feminino aqui também tem acontecido um pouquinho, ele começou, assim, reconstruíram a liga ano passado, e o esporte feminino aqui tem ganhado um pouquinho de valor também. Então, o vôlei em si, eu fiquei surpreso o dia que eu falei. Eu cheguei no bar, tava passando no telão, assim, o jogo do vôlei e a galera sentada vendo mesmo. Eu falei, pô. Assistindo mesmo, né? Passa jogo da Premier League, eu não vejo a galera sentada olhando. A galera tá nem aí. O vôlei da Tailândia, a galera tá assistindo. Então, são outras coisas que vão crescendo com o tempo. As pessoas vão conhecendo os outros esportes, além do Muay Thai, como no Brasil. Obviamente o futebol é massivo, mas as pessoas às vezes vão conhecendo os outros esportes, eles também vão crescendo e vão ganhando espaço. Mas foi um prazer conversar aí com você de novo, bastante tempo mesmo que a gente não se falava, tudo de bom aí, espero que dê tudo certo aí no canal, espero que a conversa tenha sido boa. Boa. Bom, para mim foi. Galera, deixa nos comentários aí se gostou ou não, mas tenho certeza que gostou. Liga aí, se inscreve no canal, ó, a descrição tá ali embaixo. Dá uma de youtuber aí pra mim, me ajuda aí, pô. Galera, vamos deixar o link na descrição aí, meu perfil do Instagram, apesar de eu não mexer muito, tá lá embaixo no canal. Dá um like aí, se inscreve no canal, aquele abraço e já sabe, né? Na dúvida, na bola na rede, China atrás. Essa piada vai ser só nossa, mas tudo bem. Valeu, galera. Até mais.